Meu nome é Lucas Santos e preciso que você me escute com atenção. O tempo tá passando rápido e essa história pode mudar sua vida. Aos 13 anos, em 2019, passei por algo que nunca imaginei. Fiquei clinicamente morto por quase 10 minutos. O que vivi naquele momento ainda me assombra todos os dias. Antes de continuar, gostaria de saber de onde você está ouvindo isso. Me sinto mais próximo de quem me escuta, mesmo que estejamos distantes. Se puder, deixe um comentário ou curta esse relato. Vamos conversar abertamente sobre o que vou compartilhar. Agora vamos ao que aconteceu. Era uma manhã normal em São Paulo. No dia 12 de fevereiro de 2019, eu treinava natação desde os 6 anos, e a piscina era como minha segunda casa. Naquele dia, às 5h30, estava tentando bater meu recorde pessoal nos 400 metros levers. Lembro-me de sentir meus músculos queimando na última volta, até que algo estranho aconteceu. Mais tarde, descobri que tinha uma condição cardíaca chamada cardiomiopatia hipertrófica. Meu coração simplesmente parou. Não senti dor, apenas uma sensação intensa na cabeça. A água ao meu redor escureceu e eu comecei a flutuar. Pensei, não pode ser o fim. Mas foi? O que veio depois é difícil de explicar. Muitas pessoas não acreditam, mas aquilo foi mais real do que qualquer coisa que já vivi neste mundo. Enquanto meu corpo jazia inerte na piscina, eu vi tudo de cima. Vi o técnico gritando por ajuda, as pessoas correndo, o desespero no rosto de todos, mas eu tava calmo, como se assistisse a um filme. De repente, fui sugada por um túnel escuro. Não era apenas escuridão. Ela parecia viva, pulsante, cheia de vozes angustiadas. Gritos ecoavam, carregados de dor e desespero. Era como se 1000 mãos tentassem me puxar para dentro daquela escuridão. Tentei lutar, mas era inútil. Quando achei que não aguentaria mais, uma luz explodiu ao meu redor. Aquela luz não era como qualquer outra. Era viva, pura energia, impossível de descrever. No centro dela, havia uma figura majestosa. Jesus. Não o Jesus tranquilo das imagens que conhecemos, mas alguém cuja presença era ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Então eu caí de joelhos, incapaz de olhar diretamente para ele. Sua voz ecoou dentro de mim quando ele disse: Lucas. Naquele instante, senti um amor perfeito, misturado com uma tristeza profunda. Você sabe por que está aqui? Não consegui responder. Como falar com o Criador do Universo? Mas ele não esperou resposta. Com um gesto, mostrou-me toda a minha vida, como um filme. Vi cada escolha que fiz e como elas afetaram outras pessoas. Vi momentos em que ri de alguém sendo humilhado, e outros em que ignorei quem precisava de ajuda, mas também vi atos de bondade que nem percebi na época, pequenos gestos que mudaram vidas. Então ele me mostrou algo terrível. O inferno não era como nas imagens caricatas, com chamas e demônios vermelhos. Era um lugar de completa ausência de Deus, onde a escuridão pesava como algo tangível. Lá eu vi pessoas que conheci, que iam à igreja, que diziam ser cristãs. Elas gritavam, pedindo outra chance, mas era tarde demais. Todos diziam a mesma coisa. Eu achava que tinha mais tempo. Jesus continuou me mostrando verdades difíceis. Ele abriu o livro da vida, um livro feito de luz viva. Nele estavam escritos nomes que brilhavam como chamas, mas alguns nomes começaram a desaparecer, lentamente. Eram pessoas que eu conhecia, da escola e da vizinhança, até da igreja. Achavam que estavam salvos porque oraram uma vez ou frequentavam cultos, mas seus corações estavam longe de Deus. Depois, ele me mostrou o estado atual do mundo, mas pelos olhos espirituais, vi demônios espalhando mentiras pelas multidões. Você tem tempo? Deus é só amor. Você é uma boa pessoa. As pessoas acreditavam nessas falsidades, caminhando rumo à destruição sem perceber. Vi igrejas cheias de pessoas cantando louvores, mas com corações distantes de Deus. Vi pastores pregando mensagens superficiais que faziam as pessoas se sentirem bem, mas nunca confrontavam o pecado.
Por fim, Jesus me mostrou o futuro. Escuridão avançava sobre a terra como uma sombra viva. Vi pessoas rejeitando o bem e abraçando o mal, confundindo certo e errado. Vi perseguição aos verdadeiros crentes e muitos abandonando a fé quando segui-la custasse sacrifício. Um anjo poderoso apareceu e declarou: o tempo está acabando, mas muitos serão perdidos porque esperaram demais. Voltei. A vida com a missão: alertar as pessoas. Estamos mais próximos do fim do que imaginamos. Não espere até amanhã para buscar a Deus. Hoje é o dia. Elas estão completamente absortas em seus celulares, redes sociais, entretenimento e debates políticos. Estão tão distraídas que não percebem o tempo se esgotando. Foi então que Jesus me mostrou algo que ainda me faz tremer até hoje. Ele revelou o momento em que a porta se fecha, quando é tarde demais para escolher segui-lo. Vi pessoas de repente despertando para a verdade, implorando por mais tempo, chorando por misericórdia, mas a porta já estava trancada. Suas chances haviam acabado. É por isso que te trouxe aqui, disse Jesus. Você precisa voltar e avisá-los. O tempo é mais curto do que imaginam. Foi então que os vi, os demônios. Eles estavam reunidos em um grande círculo ao redor de nós, logo além da luz que envolvia Jesus. Seus olhos brilhavam com um tom vermelho sinistro. Suas formas mutantes como chamas dançantes. Não eram figuras caricatas ou bobas, eram seres antigos, poderosos, transbordando ódio puro. E eles me observavam. Lembre-se de seus rostos, disse Jesus. Eles vigiam todos, esperando o momento certo para sussurrar mentiras e levar almas à destruição. Cada vez que alguém escolhe o pecado em vez de mim, esses espíritos ganham mais controle sobre elas. Os demônios gargalharam, um som que ecoou em meu ser e me deixou gelado. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Zombaram? Eles não vão ouvir? Amam demais seus pecados. Vão nos escolher, como sempre fizeram. Mas Jesus não havia terminado. Ele me mostrou o céu. E nenhuma palavra pode descrever o que vi. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa na terra. A música era perfeita, superior a qualquer composição humana. A alegria, a paz e o amor eram indescritíveis. No entanto, o que mais me impressionou foi quem estava lá e quem não estava. Vi pessoas que eu jamais esperaria. Aquelas que foram humilhadas e rejeitadas na terra, mas que entregaram seus corações sinceramente a Jesus. Também vi lugares vazios onde líderes religiosos deveriam estar, lugares reservados para pessoas que achavam que sua frequência à igreja ou boas obras a salvariam. A porta é estreita, disse Jesus, e poucos a encontram. Não porque eu não os quero, mas porque eles não me querem menos. Pelo menos, não de verdade. Preferem um Deus que possam controlar, uma salvação que não exija transformação. Então, Jesus me mostrou meu próprio coração. Vi meu orgulho religioso, minha confiança em mim mesmo, minha atitude negligente diante do pecado. Tinha criado um Deus à minha imagem, um Deus que me permitiria viver como eu bem entendesse. Foi por isso que você morreu hoje, disse Jesus, para que pudesse ver a verdade e alertar os outros. O tempo está acabando, Lucas. O inimigo os convenceu de que tem mais tempo para se voltar para mim, mas não tem. A porta está se fechando. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto, ou o que quer que fossem lágrimas naquele reino espiritual. Senhor, implorei, como posso fazer com que entendam? Eles não vão acreditar em mim. Alguns não vão. Ele concordou, mas alguns vão. Conte-lhes o que você viu. Diga-lhes que apenas acreditar em mim não é suficiente. Até os demônios creem. Ir à igreja não é suficiente. Ser uma boa pessoa não é suficiente. Eles devem entregar tudo a mim antes que seja tarde demais. De repente, senti uma sensação de queda. A luz ao meu redor começou a desaparecer. Ei, Jesus, espere! Eu gritei. Tenho tantas perguntas. Diga-lhes o que você viu, repetiu Jesus. Diga-lhes que o tempo está acabando. No instante seguinte, eu estava respirando novamente na piscina, com paramédicos trabalhando freneticamente sobre mim. Eu havia ficado morto por 9 minutos e 36 segundos. Os médicos chamaram aquilo de
milagre, não tinham explicação médica para o fato de meu coração ter voltado a bater ou para minha ausência de danos cerebrais após tanto tempo sem oxigênio. A recuperação física foi difícil. 3 dias na unidade de TI, semanas de testes e monitoramento. Mas os desafios físicos não eram nada comparados à luta espiritual que começou assim que voltei. O inimigo não queria que essa mensagem fosse divulgada. E aprendi isso rapidamente. Os ataques começaram na primeira noite em casa. Acordei às 3 horas da madrugada, o quarto tão frio que podia ver minha respiração. Havia uma presença no corredor, uma sombra mais densa que a própria escuridão. A mesma risada cruel que ouvi no reino espiritual ecoou pelo quarto. Els, não vão acreditar em você, sussurrou a voz. Você deveria ficar quieto. Quem daria ouvidos a um garoto, afinal? Mas isso foi apenas o começo. Os demônios que vi com Jesus não me esqueceram. Noite após noite, eles vieram. Às vezes, apenas me observavam, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Outras vezes, me mostravam visões do inferno. Lembrando-me do que presenciei, tentando me assustar para me calar, semearam dúvidas em minha mente. Talvez tenha sido apenas um sonho. Talvez você imaginou tudo. Talvez esteja enlouquecendo, mas eu sabia que o que vivi era real. Mais importante, sabia por que eles estavam tentando me silenciar tão desesperadamente. A mensagem que Jesus me deu não é apenas outro testemunho. É um último aviso para o mundo que está ficando sem tempo. O que mais me assusta são aqueles que ouvem, sabem que estou dizendo a verdade, mas ainda assim escolhem esperar. Eles dizem coisas como: vou me dedicar a Deus quando for mais velho. Ou acreditar em Jesus já não é suficiente. Mas eles não entendem que o amanhã não é garantido. Eu não esperava morrer aos 13 anos. Nenhuma das almas que vi no inferno achava que seu fim chegaria naquele momento, a guerra espiritual. Na verdade, ela só se intensificou. O inimigo usa todas as estratégias possíveis para tentar silenciar essa mensagem. Às vezes os ataques são diretos. Ele age através de pessoas, menos até mesmo cristãos, que me dizem que estou sendo muito radical, muito fundamentalista ou assustador demais. Mas como posso suavizar essa mensagem quando vejo claramente o que está por vir? Como posso amenizar a urgência quando sei o preço da complacência espiritual? Como posso ficar calado quando Jesus me enviou justamente para alertar os outros? Essa é a mensagem que ele quer que eu transmita. O tempo está acabando, não apenas para o mundo, mas para cada indivíduo. Cada vez que você escolhe o pecado em vez dele, cada vez que ignora sua voz ou adia uma entrega total, seu nome começa a desaparecer do livro da vida. Um dia, talvez hoje, talvez amanhã, será tarde demais. A falsa ideia de uma fé cômoda e superficial, tão comum hoje em dia, está levando muitas pessoas diretamente para o inferno. Jesus me mostrou almas em tormento, completamente chocadas por estarem ali. Elas achavam que ir à igreja e ser boas pessoas seria suficiente. Achavam que ter uma crença genérica em Deus bastava. Achavam que haveria tempo para se dedicar a Ele depois. Os demônios que vi são reais e estão trabalhando incansavelmente porque sabem que o tempo está curto. Toda vez que você justifica o pecado, toda vez que escolhe o mundo em vez de Jesus, toda vez que diz vou me acertar com Deus amanhã, você está caindo nas armadilhas deles. A escuridão que vem sobre o mundo, ela já está aqui e Jesus me mostrou como o reino espiritual se entrelaça com o nosso mundo físico. Agora mesmo, enquanto você lê isso, uma batalha invisível está acontecendo pela sua alma. O inimigo está lutando desesperadamente para te manter distraído, para te convencer de que você tem tempo, para te fazer acreditar que um compromisso parcial é suficiente. Desde que comecei a compartilhar meu testemunho, recebi milhares de mensagens. Alguns me criticam, outros me atacam, mas há também aqueles que reconhecem a verdade em minhas palavras. Eles sentem a urgência, eles se voltam para Jesus com todo o coração, não apenas com palavras vazias. No entanto, para cada pessoa que escuta, há centenas que não. Eles dizem coisas como: Deus é amor,
Ele não condena ninguém ao inferno. Ou sou basicamente uma boa pessoa, ou ainda acredito em Jesus do meu jeito. Essas são as mentiras que o inimigo espalha para enganar as pessoas. Vi no livro da vida, acreditar sozinho não basta. Até os demônios creem em Deus. O que importa é uma entrega completa, total, absoluta a Jesus, toda noite, antes de dormir. Oro por aqueles que ainda caminham nas trevas, por aqueles que pensam estar salvos, mas não estão, por aqueles que hesitam em tomar a decisão de seguir Jesus plenamente, porque sei o destino que os espera se não se arrependerem. Eu vi, eu senti e não desejo esse destino nem para meu pior inimigo. Isso não. É sobre religião, regras ou tradições. Não é sobre frequentar a igreja ou seguir rituais. É sobre ter um relacionamento real, pessoal e transformador com Jesus. Quando o fim chegar e ele vai chegar menos, nada mais importará. Nem seu dinheiro, nem seu status, nem seus sucessos. A única coisa que vai importar é se você realmente conheceu Jesus e se ele realmente te conheceu, os ataques espirituais continuam. Na noite passada, acordei e encontrei minha sala, tomada por uma presença demoníaca opressiva. O ar estava carregado de maldade e podia ouvir seus gritos ecoando. Eles não vão acreditar em você. Você tá perdendo seu tempo, desista, mas eu não vou desistir, não posso. Jesus não me trouxe de volta para viver uma vida normal. Ele me trouxe para avisar os outros antes que seja tarde demais. É isso que quero que você entenda. Jesus te ama. Ele te ama tanto que me trouxe de volta da morte para entregar essa mensagem. Mas ele não vai forçar você a escolhê-lo. Essa escolha precisa ser sua e precisa ser total. Uma fé pela metade não é fé. Um compromisso parcial não é compromisso. O tempo de brincar com Deus acabou. O tempo da fé cômoda acabou. O tempo de tentar equilibrar um pé no mundo e outro no céu acabou. Jesus me mostrou que esse tipo de fé não salva. Eu passei pela morte, vi o céu, o inferno e também encontrei Jesus. Retornei com um alerta. O tempo está se esgotando. A porta está se fechando. Não espere até que seja tarde demais. Isso não é apenas minha história. É um chamado para você. O que fará com isso depende de você. Mas lembre-se, morri para trazer essa mensagem até você. A pergunta é, você vai ouvir antes que seja tarde demais? Espero que essa mensagem tenha te transformado. Se assistiu até o fim, deixe-me saber e comente "Vou vigiar" e receba essa promessa. Bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar vigiando. Compartilhe e inscreva-se para mais palavras como essas.